O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário Basílica da Virgem e Senhora da Piedade, sejam todos bem-vindos a esta casa da Mãe de Deus e nossa. Estamos celebrando a sexta-feira da primeira semana do tempo comum. E assim ouvimos o primeiro livro de Samuel. Mas antes de e para entendermos o que este livro quer dizer para nós hoje, devemos receber um pouquinho uma aula de história bíblica. Por quê? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Assim, Adão e Eva foram criados e, depois de desobedecerem a Deus, foram expulsos do paraíso. Depois, Deus chamou Abraão para que ele fosse pai de um grande povo e mudou o nome dele. Ele chamava Abrão, se tornou Abraão, para assim significar o seu nome e a sua missão, pai de muitos. Assim, o povo de Israel foi criado e deveria, então, se organizar. E assim, depois de ser escravo no Egito, retornaram, foram libertos por Moisés. Josué entrou com o povo na terra prometida e lá o povo se dividiu em tribos. O povo se dividiu em tribos e assim tivemos as 12 tribos de Israel, que nós assim o conhecemos se lemos realmente a palavra. Assim, o povo sem lei é um povo sem nada, não é verdade? Quem seria nós se não fôssemos a Constituição promulgada em 88? Quem seríamos nós se não tivéssemos as leis municipais, estaduais? O povo ia viver na baderna. Assim, o povo precisou se organizar. Precisou se dividir em tribos e precisou de homens que governassem, porque Josué já estava ficando velho. E assim nós entramos no livro dos Juízes, que eram homens que eram responsáveis pela lei, nomos, os homens da lei. Assim, os juízes começaram a ajudar o povo a criar as suas leis. Lembrando que Deus já tinha entregado os mandamentos, o decálogo para Moisés no monte. Assim, o povo começou a se organizar como juízes. E após o tempo dos juízes, iniciou-se então, e aqui nós estamos no livro de Samuel, a transferência de um tempo de juízes para um tempo monárquico. Precisamos de um rei. Precisamos de um homem que mostre o nosso caminho.
E aí vamos percebendo que o povo já estava totalmente dividido, depois vão se dividir em reino do norte e reino do sul, e cada um fica falando mal do outro. É igual partido político, todo mundo é santo e ninguém erra. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Assim o povo foi se estruturando e precisava de um rei. E assim disseram para Samuel: olha, você não tem filhos, você já está ficando velho. E o povo daquela época se preocupava com duas coisas: descendência, ou seja, ter filhos, e prosperidade, terras, bens. Um homem sem filhos, sem terra, era um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Assim, o povo precisou se subdividir e criar e eleger um novo rei. E assim nós vamos, dentro do Antigo Testamento, tendo reis como Saul, Davi e por aí vai. Assim nós vamos entendendo, caríssimos irmãos e irmãs, que o povo sempre foi cabeça dura. E graças a Deus, hoje nós somos cabeça mole, não temos problema, não sabemos escolher os nossos governantes e por aí vai, né? Graças a Deus, não precisamos ler mais isso, né? Só que não. Assim, o povo precisou pedir. E aqui está algo inerente daquilo que Deus concedeu a Adão e Eva. Percebamos que é um ciclo vicioso. O povo precisava pedir. Deus deu a Adão e Eva e deu a cada um de nós uma palavrinha que Tomás de Aquino adora: livre-arbítrio. Agostinho também nem se fala. Mas o povo ganhou o direito de pedir. Só que eu acho que a pergunta que nós devemos fazer aqui, nesta leitura do livro de Samuel: será que nós realmente sabemos pedir? Você se lembra o que você pediu há 10 anos atrás? Há 1 ano atrás? Você se lembra se aquilo que você pediu há 10 anos atrás te atenderia hoje? Eu acho que muita coisa que eu pedi há 10 anos atrás eu não quero nem perto de mim agora. Não sei vocês. Mas vamos pedir a Deus então a graça de saber pedir bem? Porque às vezes nós pedimos coisas por impulsividade. Nós pedimos as coisas a Deus por simplesmente paixonites agudas. Por emoção, nós agimos muito por emoção. Nós agimos muito pelas entranhas, pelas vísceras. Vamos pedir bem a Deus? Eu acho que nosso pedido deve ser: Senhor, faça a Tua vontade em nossa vida. Porque às vezes não sabemos escolher bem. E às vezes queremos pedir assim como o povo aqui. Queremos um rei. Aí Samuel diz para o povo: olha, mas esse rei vai tornar vocês escravos. Vai fazer de suas filhas como mulheres que vão cuidar do perfume, lavadeiras, padeiras. Vão colocar os seus filhos com os eunucos, ou seja, os castrados, capados. Ou seja, não vai ter prosperidade, não vai ter filho. Vocês vão receber um punho de ferro. O que o povo burro fez? Queremos um rei. E aí Deus, em sua pedagogia, por diversas vezes, nos deixa cair. Para depois, quando cairmos, olharmos para cima e vermos a mão dele para nos reerguer, para que nós voltemos a ele. O povo falou: queremos um rei. Pode ser um ditador, mas queremos um rei. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos vendo também a pedagogia de Deus para conosco. Às vezes nós pedimos e Ele atende, mesmo sabendo que não vai nos agradar e que não vai ser necessário para a gente ir à frente. Mas Ele atende, porque Deus é bom. Mas até na desgraça Ele tira algo bom. E às vezes, como deixou o povo cair, deixa cada um de nós cairmos. Este povo de Israel, que foi constituído por Abraão, liberto por Moisés, caiu nos mesmos erros. E foi lá, de novo, ser escravo nas mãos dos sírios. A gente às vezes cai nos mesmos erros. Peçamos a Deus a graça de não cairmos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Por fim, aqui agora estamos ouvindo o capítulo 2 de Marcos. Jesus, que estava em Cafarnaum, no seu caminho para Jerusalém, e lá é levado para ele um paralítico. É louvável perceber
aquilo que aqueles homens fizeram, Jesus já estava sendo conhecido, já estava ficando famoso, igual o povo do Big Brother, todo mundo famoso. Assim, as pessoas queriam ficar perto dele. O homem estava adoentado. O homem precisava ser curado. Eles sabiam aquilo que Jesus já estava fazendo. Vamos levar este homem a Jesus. Assim, quando foram levar esse homem, não tinha lugar. Primeiro tiraram ele do teto. Abriram o teto da casa e levaram aquele homem sobre a cama. Jesus, vendo aquilo que aqueles homens fizeram e olhando para o paralítico, disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos lembrar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, 33 anos depois de Cristo. Assim, Marcos queria anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque a história é assim, ninguém inventa, todo mundo aumenta, mas se não escrever a gente esquece, porque a mente é caduca. Assim precisava ser escrito algo sobre Jesus Cristo. E Marcos quer apresentar em seu evangelho, o menor evangelho que existe, dentre os 4, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, o Filho de Deus diz: os teus pecados estão perdoados. Só que o povo daquela época, os fariseus, os homens da lei do Moisés, que nós falamos um pouquinho atrás, sabiam que falar em nome de Deus era blasfêmia. Só que não reconheceram Jesus como Filho de Deus, não reconheciam Jesus como Deus. Ou seja, ficaram lá à espreita, olhando, como nós às vezes fazemos, esperamos a primeira errinha da pessoa para jogar na cara dela. Assim, esses homens se perguntaram: como ele pode perdoar os pecados? Como ele pode falar assim? Só Deus pode perdoar os pecados. E aí Jesus foi bem, como diria minha avó, bem tupetudinho agora. Porque disse assim para eles: olha, se vocês estão incomodados por eu falar que os pecados desse homem estão perdoados, eu falo para ele agora, ordeno, pega a tua cama, levanta e anda. E aquele homem foi curado. A palavra de Deus tem poder. Não reconheceram Jesus como Deus. Eles tinham, lá no livro de Samuel, eles já tinham um rei, que era o próprio Deus de Israel, mas não o reconheceram. Tinham Jesus diante deles, que era o próprio Deus encarnado no meio daqueles homens. Não reconheceram Jesus como Deus, como Senhor da vida deles. Assim, Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem, percebamos os títulos que São Marcos dá a Jesus. Filho do Homem, Filho de Deus, enviado de Deus, ele tem o poder de perdoar os pecados dos homens aqui na terra. E assim, o Cristo confiou aos apóstolos, soprou sobre eles o Espírito e deu o poder a eles de perdoar os pecados aqui na terra. Ou seja, os apóstolos de hoje são os bispos. É Valmor, nosso arcebispo, sucessor dos apóstolos. É Francisco, o Papa, o bispo de Roma. E os bispos assim facultam aos presbíteros, ou seja, a nós padres, o poder de perdoar os pecados. Assim, meus irmãos, nós também devemos colocar na nossa cacholinha que católico não se confessa com Deus. Se confessa através do padre, e o padre é instrumento de Deus para o perdão dos pecados. Jesus não soprou o Espírito Santo sobre travesseiro. Travesseiro não perdoa os seus pecados. Jesus não soprou o Espírito Santo sobre chuveiro com água quente. A água quente não perdoa os nossos pecados. Sertanejo universitário, a sofrência não perdoa os nossos pecados. São os ministros instituídos e consagrados por Deus, não por nossos méritos, porque assim também o pecamos,
nós não somos santos, mas homens escolhidos por Deus para celebrarmos a Eucaristia, trazermos Cristo ao mundo para alimentar o povo e santificar o povo através da ministração dos sacramentos instituídos pelo próprio Cristo. Assim, não sejamos como os fariseus, que acham que somos autossuficientes e podemos viver uma vida cristã católica dentro de casa. O cristianismo se dá em uma comunidade. O cristianismo se dá na experiência com o outro, com o irmão. O cristianismo se dá na experiência com o Mestre Jesus, que assim conhecemos e fazemos a experiência dele através de sua palavra, através de seus ensinamentos. Portanto, peçamos a Deus então nesta liturgia que abra o nosso coração e que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como o próprio Filho de Deus, encarnado no meio de nós para nos salvar. Façamos a experiência com Ele, não com os homens, porque os homens nos decepcionam, mas façamos a real experiência com Cristo. Façamos a adesão a essa pessoa, que é o Filho de Deus, e reconheçamos que se aderirmos a Ele, professarmos a fé nele, nós seremos curados das nossas paralisias. Não precisamos ser paraplégicos ou tetraplégicos. As nossas paralisias hoje podem ser outras. E cada um de nós sabemos onde nós estamos paralisados para não reconhecermos. Estamos paralisados porque não conseguimos reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida e que pode sim operar milagres se assim o crermos. Porque a fé em Deus, a fé no Deus de Israel, a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaque e no Deus de Jacó, pode operar maravilhas em nossa vida, se assim deixarmos as nossas vontades, os nossos desejos de lado e colocarmos em nosso coração que a nossa missão aqui na terra é anunciar a Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Às vezes, e muitas vezes, não sabemos pedir. Portanto, peçamos a Ele: Senhor, faça a Tua vontade em minha vida, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico, pois vos tenho.